Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal do YouTube para mais uma edição. Todas as sextas-feiras está no ar um novo episódio do Dropcast. Vamos falar de surf, skate, esportes de aventura e ação, juntamente com ele, sempre aqui. Eu falo de Porto Alegre e ele direto de Balneário Camboriú. Saulo Lira, tudo bem, Saulo? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Caco? Estamos aqui mais uma vez para o nosso Dropcast, né? Eu costumo dizer que todo mundo querendo subir na vida e a gente querendo dropar, né? Botar para baixo. Verdade. Então E, eu peço, Saulo, fala. e hoje a gente tem um convidado, né, super especial, que além de um grande profissional do mundo do surf, do universo do surf brasileiro, é meu amigo pessoal há muito tempo, a gente vai desenrolar aí. Ele é Dinho Leite. Tá aqui, vamos botar ele na tela. Tudo bem, Edinho? Seja bem-vindo. Opa, boa noite a todos. Boa noite ou bom dia, boa tarde, né? Afinal de contas é podcast. Prazer conhecer o Caco e Saulo Lira, aqui já inúmeros verões juntos, não é, meu irmão? Tá falando da onde, Edinho? Eu tô falando de casa, Guarujá, São Paulo. Pois é, tu sabe, Saulo, que eu programei aqui, fiz uma pauta e a pergunta é básica, porque eu gosto no canal aqui, tem o pessoal especializado que gosta de surf, dos detalhes, mas do público em geral, alguma curiosidade. Edinho, quando é que tu começou a surfar? Onde é que começou isso? Eu vou te contar a minha história. Eu nunca fui surfista. Eu gosto de pegar onda, tenho prancha ali, mas eu não sou surfista. Mal rasgo uma ondinha, manobra. Se eu entrar no mar hoje, nem sei o que eu consigo fazer. Mas eu gosto de surf, sou apaixonado, já peguei as minhas ondas. Eu comecei a surfar na praia de Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul, comprando uma prancha de isopor cujo nome era Guarujá. Foi assim que eu comecei a pegar onda, no espumão da ressaca de Capão da Canoa. Aí que eu peguei gosto pelo negócio, comecei a comprar a revista Fluir e curti o surf. Mas para ti, do Guarujá, o pessoal do Guarujá, em Santa Catarina, em Camboriú, Garopaba, Floripa, pessoal do Rio Grande do Sul é Torres, Capão, Xangri-Lá. Mas o cara do Guarujá é o cara da onda de São Paulo, como o Santos, também o Ubatuba, né? Exatamente, na real, eu sou santista e comecei a surfar. A primeira vez que eu fiquei em pé numa prancha foi em 67, 68, de madeirite, mas aí nem conta, porque foram ali 2 dias, tal coisa. Meu pai acabou adquirindo essa prancha, e aí em 70, eu e o Alfredo, a gente, num dia, numa manhã ali que tínhamos ido para a praia brincar, de repente vimos que tinha onda e falamos, tem uma prancha, tal coisa, fomos, buscamos e pronto. Aí não paramos mais de surfar, né? E é interessante tu falar dessas Guarujá, que realmente eram as pranchas de isopor que a galera pegava jacaré na época. Todo bom praiano, caiçara, acabou brincando com uma dessa, que era um clássico, né? Aquilo assava, comia até a alma, né, meu amigo? Tinha que usar uma camiseta, Saulo, para não assar. Ralava o peito, tirava a pele. Não, tirava a pele do sujeito, mas botava um belo de um sorriso no rosto de cada um, né? As Guarujá e as Rio Santos fizeram a felicidade de muita gente da nossa geração. Depois surgiu até a Havaí 5.0 também, que vinha meio com uma quilha, mas essas Guarujá a galera usava ao contrário, porque no final das contas o deck dela era mais plano, a gente dava um jeito de enfiar uma quilha, botava uma camiseta nela, vestia que era para não assar, coisa de louco, né? Mas é época de longboard, eu cheguei a surfar pelo menos 1 ano e tanto de longboard antes de ter a minha primeira pranchinha. Pranchinha essa que na época tinha quase 7 pés, né? Tudo monoquilha ainda. E, pô, você foi feliz, né? Já chegou começando a surfar na época da Fluir. Eu, quando comecei, nem a Brasil Surf tinha ainda. Pois é, tem os precursores aqui do surf no Rio Grande do Sul, né, Saulo, que trouxeram uma história bonita para Torres aqui, tem uma história legal da família Gerdau e Johan Peter também, né? Então, que ajudaram a difundir essa história da Praia Vermelha, Garopaba, o Rosa, e isso trouxe uma cultura muito forte, porque assim como São Paulo, né, Edinho, nós somos urbanos, de asfalto, gostamos muito de skate por aqui, mas a gente é apaixonado por surf. Quem gosta de agorizada, molecada, gosta muito de surf, Saulo. É legal isso, né, por aqui.
são dois dos maiores centros urbanos do país, sem dúvida, é São Paulo e Porto Alegre, né? São as cidades próximas ao litoral que têm a maior quantidade de surfistas, amantes do surf, simpatizantes, empresas, fábricas de prancha que investem no esporte, né? Mas aí eu vou aproveitar aqui já e vou mandar uma segunda pergunta para o Edinho, que eu o conheci em meados dos anos 80, quando os paulistas começaram entre aspas, invadir Santa Catarina pelo OPPro, antes disso pelo Olímpicos, depois pelo OPPro, e aí os cariocas e os gaúchos começaram a descobrir Floripa, Guarda do Embaú, Garopaba, Praia da Vila, o próprio Farol de Santa Marta. Foi nesses episódios, lá em 83, se eu não me engano, 84, acho que foi 83 que eu conheci o Edinho. Então, fala um pouco dessas expedições para o sul do Brasil e os campeonatos dos anos 80. Olha, é muito interessante, porque essa é a famosa prancha que eu emprestei para o Saulo num dia grande aqui no Tombo, quase que precisa ser muito hábil para conseguir pegar as ondas que a gente pegou, e ele com essa prancha ali. Bom, mas, cara, é interessante, porque a primeira viagem que eu fiz para fora de São Paulo foi justamente para Camboriú. Fiquei no camping, lá onde depois foi ser Baturité e coisa hoje em dia, mas tinha um camping ali, e foi minha primeira viagem para fora de São Paulo, isso ali em 74, 75. E aí, depois, olha essa, Saulo. Essa é quando eu e Saulo já... O que aconteceu é que a gente começou a ir para o sul por conta das competições, e aí, logo, o circuito catarinense atraiu muita gente de São Paulo, e acabou que a equipe da Tiki, que era meu principal patrocinador, meu e de Mickey Hoffman, acabou também colocando Saulo Lira e Bita, lá de Floripa, na equipe. Então a gente passou a viajar muito junto, eu passei a frequentar muito Santa Catarina, especialmente Camboriú, e sempre na casa do Saulo, né? Mas foi bem interessante, porque foi uma época em que eu competia bastante, mas já atuava também escrevendo para as revistas de surf. Na época eu já era colaborador da revista Hardcore, depois da Fluir, acabei me tornando editor da Hardcore da Fluir, teve o jornal Nuts antes disso tudo também, foi um projeto muito interessante que rolou aqui durante um ano, mas a verdade é que eu acabei conhecendo o Saulo nas competições, e depois disso a gente acabou com aquele meu lado que já não era mais tão competição, mas trabalhando para as revistas, acabamos fazendo algumas expedições muito interessantes. Isso aí verdade, é aqui na frente de casa. Vocês querem comentar aqui? Eu achei interessante, porque tem algumas fotos que eu vou rodar tudo de novo, vocês estão juntos aqui. Olha, fica à vontade para perguntar. Agora vai começar. Essa é interessante, porque isso aí é justamente eu ajudando o Fuad a derramar parafina da melhor parafina do mundo ali da Ela Fuox. vai voltar. Tá passando aí um pouco da tua história, da trajetória aí com o Picuruta Salazar, né? Exatamente. Essa aí é uma foto bem recente minha com o Picuruta, ali que ele também anda com algumas pranchas do Marcelo Carneiro, que faz a Carneiro Surfboards. Foi um dos caras que, de certa forma, ajudou a fazer todo esse movimento de biquílias e Twin Fins voltar à ativa, né? Eu já estava de olho nessa história também, eu que sempre fui avesso a coisas de duas quilhas, acabei me tornando um grande adepto muito por conta dele. Que ano foi isso, essa retomada da biquília? Cara, há quase 10 anos atrás, porque eu ainda trabalhava, eu fazia o hardboard, que era aquele especial da revista Hardcore sobre pranchas, e ali eu comecei falando sobre a história da biquília, e aí depois, no ano seguinte, o Marcelo veio com a questão de produzir aquelas old school fish, como a gente usava ali nos anos 70, 80, essa foto é aqui na frente de casa. E aí tá aí uma Twin Fin também, essa muito mais parecida com as pranchas do Mark Richards, essa foi a que o Saulo acabou usando quando esteve aqui comigo, essa do Shaper Neco Carbone, também um grande amigo. Tem uma rabeta bonita, né?
quebrada, bacana, bonita Não, mesmo. Essa prancha é o tipo, foi o modelo de prancha que revolucionou o surf ali nos anos 80, antes do surgimento das triquilhas, né? Foram as Twin Fins do Mark Richards. Era bem mas esse modelo. vamos lembrar que essas pranchas hoje são muito mais usadas, né, em ondas pequenas, gordas, marolas. E em 2019, nós passamos o nosso aniversário juntos lá no Guarujá. A gente tem uma diferença de um dia. E aí, só que ele me emprestou essa prancha, tinha 3 metros de onda, eu de biquíni, assim, eu cheguei na praia, os caras olharam para mim e falaram: Saulo, tu tem certeza que é com essa prancha que tu vai, velho? Tu já viu o tamanho do mar? Eu falei: pois é, mas é a única que eu tenho. E foi o Edinho que me emprestou, ele é meu amigo. E os caras, meu amigo. Não, roubado, hein? E naquele mar ali, acho que estávamos só eu, você e o Amaro, né? Não tinha ninguém, o mar é enorme. Mas foi E aí, cara, e telespectadores todos, né? Essa é uma foto muito bacana de uma expedição que a gente fez já nos anos 90 para o Chile. Na verdade, né, são quase 40 anos de amizade, ou já são, né, quase isso, e a gente tem inúmeros capítulos assim, profissionais, pessoais, divertidos, bem-sucedidos, roubada, sinistra. Cara, a gente já teve da maré mais seca à maré mais alta, né, tanto profissional quanto pessoal, e, cara, isso tudo faz parte de uma bagagem, de uma amizade, cara, de 40 anos, é muito animal. Edinho, mas já que a gente falou ali da foto da expedição do Chile, relata para a gente um pouco a loucura. Fomos para o Chile de Kombi em 1997, 26 pranchas, 4 skates, 12 long john e um fotógrafo. Relata para a gente a emoção daquela expedição ao Chile. Eu lembro que a coisa que marcou muito, e eu acabei até escrevendo isso no editorial da revista Hardcore, foi o fato de que eu comecei o editorial falando que meu avô, que era natural da Ilhabela, né, em São Sebastião, vinha de canoa da Ilhabela remando para Santos nos anos 30, ali, 20, 30. E aí eu falei, bom, por que não ir de Kombi para o Chile com o Saulo Lira, o Claudinho e o Levi, com a incrível quantia de R$100. Aí o Saulo, a gente conseguiu várias pranchas, patrocínio da Sector 9, Bad Boy, tal coisa, e a gente acabou viajando para o Vale Nevado numa expedição em que o intuito era fazer snowboard, andar de skate e surfar. E olha, a gente conseguiu fazer tudo. Saulo vendendo prancha no meio da neve, aquelas coisas, né? Assim. Mas fomos de Kombi e voltamos. Legal. A gente teve alguns registros até na TV dessas expedições, né, Saulo? Sim, né? E aquela, Caco, essa que nós estamos comentando, foi a precursora daquilo que nós viemos a fazer depois lá no RBS Esporte, já no meados dos anos 2003, 2004, 2005, né? A gente fez bastante coisa ali, e essa aí foi a precursora dessa história toda, né? E a gente também fez inúmeras outras expedições, Trilha das Onças, né? O Edinho também, com outro grande amigo nosso, o Albertinho, fez América Central, e ali ele era surfista e o repórter, a gente levava mais algum surfista renomado e um fotógrafo, e na época era o que tinha, as revistas, né? Não existia site, não existia nada dessa tecnologia que existe hoje, né? De sites, né? E o Edinho falou ali daquele encarte que era especial sobre pranchas, né, Edinho? E o Edinho até hoje, né, tem o Quiver Mágico. Eu me tornei shaper, mas ele se tornou um piloto de teste, digamos assim, de pranchas, e um excelente conhecedor de construção de prancha. Fala para a gente disso, Edinho. Eu realmente sempre fui tarado por pranchas, né? Participei de várias equipes de prancha, tal coisa, e a hora que eu parei de competir, eu fiquei ainda mais curioso, e o meu desafio era andar com tudo que é tipo de prancha. Então, desde uma mini cima, uma longboard que eu já gostava, ou a laia, ou qualquer prancha. E aí isso acabou se encaixando muito com o nosso canal, que é o Série ao Fundo, né, no YouTube, e o meu programa
específico é o Quiver Mágico, em que eu faço test drive, falo sobre prancha, falo sobre características de pranchas ou pranchas específicas. E essa é a Matilde, que apareceu aqui, me visitando na França. O Saulo conhece a Matilde também. Oi, Matilde. Boa noite, querida. Saulo. Boa noite. Olá. Tudo bem? Agora, o interessante disso tudo, Saulo, é que como as coisas acabaram se encaminhando, né? Como eu falei, na verdade, eu nunca gostei de competir na vida. O Saulo era um competidor nato, né? Assim como o Mickey Hoffman, por exemplo. Mas eu e o Alberto, a gente competia porque era uma maneira de que um patrocinador nos pagasse para a gente fazer o que a gente gostava, que era pegar onda. A hora que a gente conseguiu encaixar a questão de o Alberto como fotógrafo e eu como escritor, de fazermos viagens, eu acho que a gente abriu uma trilha interessante. É óbvio que não foi a gente que inventou isso, mas no Brasil, que eu saiba, aquela Expedição Sul, né, Saulo, até para a revista Fluir, ainda antes de eu ter ido, antes do surgimento, até, ou já tinha surgido, mas era muito o começo da hardcore, mas na revista Fluir, a Expedição Sul foi um marco, porque Sim. foi a primeira vez que a gente conseguiu juntar surfistas pagos por marcas para viajar em busca de ondas para produzir uma matéria para a revista. Eu acho que ali no Brasil é meio que o começo do que veio a se tornar depois o tal do free surf, né, Lira? O que eu acho legal desse gancho que tu tá dando, Edinho, é falar um pouco disso do surf na mídia, né? Essa questão do surf ser precursor em várias áreas. Eu vejo que o surf formou muita gente boa pelo rádio FM, dando boletins das condições do mar, mas depois fazendo coberturas de campeonatos, narrando campeonatos. Então existe uma formação que é meio que na marra, meio que na aventura mesmo, fazendo as trips, vendendo prancha, indo e junto. O que eu acho interessante, diferente, por exemplo, eu cubro futebol há muito tempo, claro que eu também jogo bola, eu jogo futebol, mas o surf, ele tá muito, o mar é o mesmo. Eu não tenho como fazer um treino do Internacional e Grêmio e jogar no Beira-Rio e na Arena do Grêmio ou no Maracanã. O mar é o mesmo para todos. Então, quando vocês vão cobrir até um circuito mundial, dá para um pouco mais distante entrar no mar, sentir a atmosfera, aproveitar aquele momento, a aventura. E tem um espaço legal disso, dessa formação da mídia, né? Tu começaste pelo rádio ou pela canetinha, pelo escrito mesmo? Na verdade, eu escrevia para o jornal A Tribuna aqui em Santos algumas coluninhas, tal coisa, resultado de campeonato. Eu já passei matéria pela Tribuna. Bem legal. Quando eu trabalhava na Zero Hora, tinha uma parceria, a gente passava matéria, eu sentei na Tribuna para fazer um jogo. É um jornal espetacular. Hoje em dia eu faço também, tem uma coluna ali 2 vezes por semana, coisa rápida, uns drops, na 013 FM Blue Med, FM aqui de Santos também. Sim. É bem interessante. Eu sempre gostei muito de rádio. E aí o que acontece é que escrevi uma coisa ou outra e aí numa época eu comecei a entrar ao vivo na rádio, mas entrava ao vivo na época que não existia nem celular, ou seja, eu trazia o cara que havia vencido a etapa, por exemplo, em Camburi, aqui no litoral norte de São Paulo, para o orelhão, deixava meu carro do lado para ter retorno e colocava o cara ao vivo na rádio pelo orelhão. Puxava o cara para falar no orelhão. No orelhão, era muito engraçado, mas eu acho que é um ponto muito interessante isso. 2 coisas. Primeiro, que o jornalismo de surf ele tem uma participação, muitos ótimos jornalistas de vários esportes já praticaram, mas no jornalismo de surf eu acho que tem a questão de, mesmo o cara não competindo mais, ele continuar praticando, e como você bem ressaltou, Caco, no mesmo campo que o cara. Então é muito interessante você estar num campeonato em Porto Rico, seja lá onde for, e de repente você cai no mar e está lá o Kelly Slater treinando e você vai disputar onda com ele. É a mesma coisa que ali no meio tempo você entrar e bater uma bolinha com o Neymar no Maracanã. Nenhum outro esporte faz isso, em que o fã, por mais beginner, por mais iniciante que seja, ele pode estar na areia, no mar, assistir a bateria de dentro d'água, pegando as mesmas ondas
que os melhores atletas do mundo, né? Dependendo do mar, é claro. Mas isso é uma coisa muito interessante. E a outra foi o caminho de tudo isso, de começarmos a fazermos matérias, de produzir material específico para o surf. Isso tudo nos levou até ali, mais ou menos anos, se eu não me engano, 90, a Beat and Bite do Mano Zil, o Bochecha, o Robson, a galera toda. Hoje em dia tem o Zilzinho, que é o filho do Mano Zil. Eles criaram essa coisa. Você só está assistindo agora isso aqui pela internet, muito graças ao Mano Zil. A primeira transmissão de alguma coisa pela internet foi obra desse tal de Mano Zil, lá de Niterói. Por quê? Ele foi o cara que criou o sistema de computação para os juízes darem notas que saíam na hora, para o locutor poder falar na praia, e ele se ligou com o advento da internet, na época que ainda era aquela discada para poder rodar, e a gente pôde assistir na nossa tela em casa as notas que os juízes digitavam lá em Portugal. Para quem não sabe, Portugal é super importante na telefonia digital do mundo, né? E aí o Mano conseguiu fazer isso, e já no ano seguinte ele conseguiu colocar junto imagem e som. Ou seja, a primeira transmissão de webcast foi feita e criada pelo surf. Assim como tantas outras, por exemplo, a primeira transmissão via iPhone, com toda uma tractana que o Pedro da ESPN criou. A gente entrou, por exemplo, ao vivo de Porto Rico, naquele evento em que o Kelly Slater foi 10 vezes campeão mundial, a Stephanie acho que foi 6, o que o Andy Irons faleceu, né, antes do começo do campeonato, e a gente entrou ao vivo na ESPN por iPhone. Isso foi uma coisa do surf também. Eu até brincava, né, Saulo, que inclusive a questão das câmeras também, de toda a captação dentro d'água, a GoPro também foi criação de surf. Lógico, não foi o primeiro cara a criar uma microcâmera, mas foi o cara que realmente acabou desenvolvendo e popularizando isso. Ou seja, olha o surf fazendo aí suas aparições em outras frentes, né? Ô, Saulo, tu podia falar um pouco também, que tem um outro lado, o Edinho sabe muito bem disso. O carro-chefe das transmissões, de tudo que, na verdade, aparece mais na mídia, é o que a população, em maioria, prefere, é o futebol. Eu gosto muito de futebol. Mas alguns canais sempre abriram espaço, e alguns jornalistas, a gente sempre teve, eu sempre procurei isso. Eu fui editor do RBS Sport em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E eu sempre colocava futebol porque ele realmente agrega muita audiência, ele é muito massificado. Sim. Mas não significa que não poderia ter os outros. O que eu acho errado é assim, todos os canais, eles podem ter mais alguns esportes, mas eles têm que ter todos, né? E que bom que o surf e o skate agora são olímpicos, né? E conseguem ter... As pessoas agora, ai, que legal que é esse esporte, como é legal isso. Pô, mas a gente já conhece isso há muito tempo. Ô, cara, tu perdeu um tempão de ver essas coisas boas do surf, né? Só tá vendo agora. Olha quanta história que tem por trás disso aí, né, Saulo? E da raiz mesmo do surf, do skate e de outros esportes também. É muito legal, Caco, ver justamente o quanto a gente lutava, né? Lá naqueles primórdios tempos dos anos 80, dos anos 90, o surf era matéria na revista The Surf. Fora as revistas de surf, era muito difícil, tá? Em canais abertos. Por isso, quando aquela nossa parceria, e tu vê, era 2004, 2005, lá no RBS Sport, tu estavas abrindo espaço para o surf, para o skate, para o snowboard, principalmente, que era... para a gente era uma conquista muito grande. E eu agarrei aquela oportunidade com todas as garras, porque era raro isso, uma emissora de TV nos dar esse espaço. Hoje, com a geração Brazilian Storm, com toda essa história da WSL, da transmissão, com a qualidade que eles vêm fazendo, o surf saltou para outro patamar de popularidade, de aceitação, de descriminalização, entende? E hoje todo mundo, eu paro para abastecer o carro, o frentista fala, tu acha que aquele aéreo do Medina realmente virou a bateria? Parece que ele está falando do pênalti do Flamengo, cara.
E antes nunca o surfista falaria de surf com a gente, né? Então, e ser olímpico, e estar nessa massa que está, né? A Audi, BMW, Samsung, Jeep, né? Empresas fora do universo do surf patrocinando o surf, né? Oi, Guaraná Antártica, que estão lá com o Medina e tantos outros patrocinadores que tem fora, querendo usar a imagem do surf. Hoje o surf ele agrega assim, saúde, diversão, bem-estar com a natureza, qualidade de vida. É muito vendável a imagem do surf, o que antes não era. E a gente, né, eu e o Edinho, a gente passou toda essa transformação, digamos assim, e eu continuo, né, vivendo do surf, e o Edinho hoje está justamente do outro lado da câmera, apresentando, né, um dos programas mais legais do surf nacional, que é o Série ao Fundo, e aí tem uma foto nossa da transmissão da ESPN que o Edinho e o Renan fazem tão bem também. Então, Edinho, obrigado pelas transmissões, muito que está animal, e fala para a gente disso, cara, viver esse momento meio era digital, o surf quase como pau a pau com o futebol hoje no Brasil e no mundo, né? É músico ainda também. Aquele outro lado, né? De outras diversões. Tá aqui os caras, né? O Renan, o Edinho e o Thiago Brant aqui, que são os caras do canal que faz sucesso. Do Série ao Fundo. Durante bastante tempo, o Thiago também fazia parte ali da transmissão da ESPN, e diga-se de passagem, é uma coisa bem interessante. Nos anos 70, como o Saulo estava lembrando, a gente não tinha nem as revistas especializadas, então o surf aparecia de uma forma muito caricata em revistas como Manchete, Pop, aí foi surgir Brasil Surf, Visual Surf para depois aparecer revista Fluir e tudo, mas aí ele partiu para um caminho onde a mídia era extremamente especializada, e esse ponto é interessante, porque ele ajudou a formar a base realmente de surfistas e adeptos do esporte. Mas essa eu vou até colocar na conta da ESPN, que foi um dos canais que mais investiu quando pouca gente acreditava com o núcleo de radicais que eles tinham, e a ESPN... Para quem não sabe, eu acho super interessante hoje quando as pessoas falam assim, poxa, que bacana que vocês estão passando o surf na ESPN, né? Eu falo, a gente faz isso há 20 anos. Exatamente. E as pessoas foram ver agora, claro, o surf evoluiu, foi para uma mídia maior que acabou atraindo para a gente que já fazia isso, mas eu acho que a ESPN tem grande responsabilidade em boa parte da popularização que o surf obteve no Brasil. Como o Saulo disse, hoje em dia você chega para uma pessoa na rua que não tem nada a ver com o universo do surf e ela te pergunta se o aéreo do Medina foi roubado, se não foi roubado, se o Ítalo merecia ter vencido ou não, se o Kelly Slater... As pessoas passaram a entender esse mundo e eu acho que a ESPN teve um grande papel nisso, porque as transmissões da WSL que a gente faz junto como parceiro na ESPN, elas são alucinantes, mas o cara só entra no site da WSL se ele conhece a WSL. E ele não é o cara que está em casa zapeando e termina parando ali numa... o que é isso? E acaba assistindo. E eu fico impressionado e, na verdade, bem orgulhoso com isso, que tem pessoas que nunca pegaram, nem vão pegar onda na vida, talvez, pessoas de muito mais idade que hoje em dia acompanham e torcem pelo surf e participam com a gente. Isso é muito legal, eu fico arrepiado quando eu falo isso, é sensacional. Não, e eu acompanho as transmissões e gosto muito, que acho legal. Claro, a gente tem o olhar também do jornalista de televisão de muitos anos, mas o que eu acho legal é que vocês conseguem ter uma linguagem para os surfistas, a galera mais entendida em manobras, enfim, mas também tem um lado didático para trazer mais gente, né, mais pessoas para a transmissão, para não ficar como... Vou dar um exemplo de outra coisa que não é nem do esporte. O cara que é da área jurídica falar o juridiquês, fica chato, tu não consegue acompanhar. Aquilo é papo só para advogado, para a área jurídica. Não.
O Papo Surf tem uma linguagem, mas tu consegue abrir, vocês conseguem fazer isso muito bem, e os canais ESPN, sou suspeito para falar, são espetaculares, e em todos os esportes nas transmissões, e no surf não é diferente. Meus amigos vivem me mandando no WhatsApp, a bateria do Medina tá na água, tô vendo na ESPN agora e manda foto, porque às vezes a gente tá no carro, tá em outro lugar, não tá vendo, por mais que a ESPN tem o streaming agora, né? Tem o Star Plus para ver todas as transmissões, várias opções para isso. Mas Fox eu gosto Sport disso, junto, a linguagem. Né? E com a Fox, essa junção, os canais Disney com a Disney por trás, né? Imagina o entretenimento da Disney. Mas eu gosto, acho legal ressaltar isso, Edinho, a linguagem didática para quem não curte o surf. Eu vejo uma preocupação do Renan, tua, quando o Thiago estava também, para essa tradução um pouco do que é o específico do esporte. Isso é legal, né, Saulo? Sim, até porque, né, a gente teve alguns momentos no Brasil relacionados ao esporte. Eu sou da geração da Fórmula 1, do Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Depois a gente torceu muito para o vôlei brasileiro, que foi campeão de várias Olimpíadas, Pan-Americanos. Depois veio o Guga Kirten, o tênis se tornou bem popular, o futebol sempre esteve presente o tempo todo, mas nos últimos anos o surf hoje é o esporte do momento. É como aquela época lá sabe, que eu mencionei, né? Que os esportes tiveram seus momentos, o momento atual é do surf. E isso tem uma responsabilidade, né, Edinho? Como passar a informação para os surfistas profissionais, para a tribo do surf e para todos os leigos que estão chegando para esse universo. É uma responsabilidade isso? É muito, muito, muito grande. E eu vou te falar que, claro, isso não nasceu do dia para a noite. Como eu comentei, a gente já levava ao vivo, numa época que ainda não era nem pago o canal, a ESPN, a gente transmitia o Super Surf. Poxa, queira ou não, foi o maior circuito profissional nacional do mundo. Aliás, Evandro Abreu está armando coisa aí, parece que vem coisa nova nesse sentido também para a gente. Ele que foi ali um dos grandes responsáveis pelo Super Surf, né? Que era esse circuito nacional. A gente espera ver algo parecido novamente, mas a verdade é que a gente foi adequando essa linguagem. E o mais importante, sabe qual foi? A gente teve a liberdade que a ESPN nos deu, sempre nos guiando, mas ela dava uma liberdade que o Caco sabe. Quando é que podia entrar com o celular ligado numa cabine de transmissão? Me fala. Nunca. Não. E a gente começou a fazer isso. Isso é inovação, né? E começou a interagir. Eu mandei muito oi para ti, para tu mandar um abraço ao vivo na transmissão para a galera de Balneário Camboriú. E era pelo telefone. Exatamente, mas isso antes era impensável, e a gente começou a fazer isso sentindo toda a mudança digital e das redes sociais, como elas tinham que interagir junto, e hoje em dia você vê que todo mundo faz isso, todo mundo responde WhatsApp, Twitter, não sei o quê, durante uma transmissão ao vivo, o que foi muito legal, né? Essa interatividade é fantástica. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho de um dos teus quadros que tu falou, né, da playlist aqui, eu achei aqui, para colocar, Edinho. Tu tá falando aqui da Biquília Fish, olha aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse vídeo aqui. O Kiver Mágico, é isso aí? É isso aí. Eu estava comentando. Essa justamente foi uma Aquela das primeiras... Picuruta. Isso, a do Picuruta, na verdade, surgiu depois, esse modelo aí que eu tô na onda, tinha uns 2 anos, e a do Picuruta já é uma modernização desse modelo old school do Carneiro, modelo que acabou se tornando um grande sucesso, a galera experimentando uma coisa antiga. É uma maneira diferente de você surfar, é outra linha que se faz, mas o bacana do surf hoje é isso. Ele também se tornou muito mais diverso e aberto a outras maneiras de se surfar do que só aquela coisa de competição. Ali nos anos 90, né, Saulo? Você só via, todas as pranchas eram a mesma prancha, todo mundo tinha uma prancha parecida com a mesma que tinha o Kelly Slater, o Shane Dorian, e eram só triquilhas para competidor. Hoje em dia, não.
você cai de longboard, o cara gosta de uma mid, uma prancha maior, com mais volume, eu acho muito legal, porque cada um pode se divertir com aquilo que é melhor adequado para o surf dele e cada onda pede uma prancha diferente também. É porque o próprio surf aceitou diversas formas de surfar e de ser feliz ao surfar. Não é só aquela batida cutback padrão competição que você é o bom, né? Tu pode ser bom numa biquília, num longboard, numa laia, e se você é médico, dentista, advogado, político, empresário, pega onda de fim de semana, é bem-vindo, sabe? Vamos se divertir, vamos pegar onda. Então, essas fronteiras que o surf abriu foi muito legal. Como você disse lá no comecinho, você era surfista competidor para poder sobreviver do surf. Hoje tem muito free surf, tem muito jornalista, tem muita gente que vive do surf de diversas formas. Exato. E também podemos surfar de diversas formas, né? Podemos divulgar o surf de diversas formas, né? Fala, Elinho. Não, ia só comentar que justamente nessa época aí, patrocínio da Tiki, Tropical Brasil, quando éramos eu e Saulo das mesmas equipes, Mineirinho, ainda bem antes de ser campeão mundial, com a Pasques, que também era repórter na ESPN, mas o legal é que hoje em dia o principal estilo, é aquilo... Hein? Longboard, eu sempre gostei também. Olha, isso é Praia Brava, acredite, Brava de Florianópolis, dá uma olhada. Não tinha uma casa, nada, não tinha nem como chegar de carro lá. Essa foi a Expedição Sul. Aqui é tudo prédio hoje, casa, hotel, tudo. Exatamente. Ali ao lado de camiseta amarela, Mickey Hoffman, também grande parceiro de surf e viagens, um ótimo fotógrafo também. Mas o legal é que o que importa é se divertir. Na real, essa sempre foi a grande coisa do surf, né? Porque se você for pegar 1% dos surfistas do mundo são competidores ou bons competidores. Então, na verdade, todo mundo tem que se divertir. Isso aí foi um campeonato no México. Mas esse é o importante, e eu acho que o surf como esporte competitivo, ele atrai a atenção de muita gente, mas o importante é que não seja só a competição, né? Que as pessoas possam tentar praticar e se divertir com isso também. É lógico, quando vai ganhando, todo brasileiro, é aquela história, né? Brasileiro gosta de esporte, eu nem sei tanto, ele gosta de campeão, né? Porque você de vitória, de bandeira brasileira, exatamente. De ter para quem torcer. E hoje temos 3 campeões, né, mundiais. Nossa, o surf e o skate se viu mais isso até, que eu acho bacana o espírito da admiração do teu adversário quando ele vai melhor e tu se viu muito na Raíssa Leal aquela competição do skate, o surf rola, tem uma rivalidade forte no surf, eu sei. Isso é uma questão... quando o cara dá uma manobra sensacional, né, Edinho, tu aplaude ele, diz, cara, o cara foi melhor, eu tenho que admitir, eu perdi para ele. Não tem aquela guerra, né? Tem isso, mas existe uma coisa no DNA do surf que é diferente de qualquer outro esporte, que é uma coisa básica, de onde o surf começou, de onde qualquer competição começou. Só existe uma melhor onda do dia, e é por isso que se disputa. Na pista de skate ou na neve, ou seja lá onde for, o que for, você não precisa disputar a pista, você disputa porque quem é a melhor, e realmente essa vibe que tem no skate tem muito a ver com isso. E às vezes no surf é um pouco diferente, porque você tem que disputar pela melhor onda do dia. Então essa disputa faz com que o esporte tenha uma outra dinâmica e uma outra maneira de ser. Agora, não quer dizer que todo mundo não viaje junto, dê risada, um deixe a onda para o outro, mas na competição a coisa é diferente por conta disso, está no DNA do esporte. E isso é um pouco da mágica do surf, né, Saulo? Claro, porque mesmo, né, vamos falar de pipeline ou chopo, que são ondas muito similares uma das outras, né? A de trás quebra quase igual a da frente, na mesma bancada de coral, na mesma pedra, abre do mesmo jeito, mas são ondas de tamanhos diferentes, o tubo roda diferente, cara, por mais point break, né, que possa ser,
É só a piscina que realmente vira uma quadra de tênis, né, Edinho? Fora a piscina, tá? Fora a piscina, a nossa quadra, né? Às vezes o cara tá todo mundo ali quase no mesmo nível, às vezes um pouquinho acima dos outros, mas aí vem uma muito melhor onda para esse e o cara com o mesmo mais nível numa onda inferior não consegue fazer a nota para virar a bateria, entende? Então isso que o Edinho falou é uma grande verdade do nosso esporte. exatamente. No skate você tem a mesma pista, ninguém consegue dar um rolê maior, por exemplo, num halfpipe ou num bankstyle, coisa, mais do que 2 minutos. Então você dá o seu rolê e tem que deixar o outro andar, porque não existe perna para aguentar rolê de mais de 3 minutos, né? Fazendo uma linha que seja. Então, toda a dinâmica é diferente. E aí essa questão da onda sempre vai ser isso, né? Quem pega a maior ou a melhor acaba tendo vantagem, por isso a disputa. Aliás, eu sempre questionei muito isso. Para mim, a Olimpíada devia ser feita na piscina, mas é outra história. Deixa para lá. Em breve o primeiro ano, a primeira Olimpíada teve essa conotação que o surf é em habitat natural, no oceano, mas por conta dessa igualdade, né? Eu acredito muito que as próximas Olimpíadas será sim na piscina. Aliás, Edinho, piscinas, que surpresa mais agradável a essa altura da nossa vida. A gente sonhava com, né? Brincava com a colher no cobertor, pegando onda e fazendo tubo, e hoje tem piscinas sensacionais funcionando. Já surfou na piscina? Pipocando pelo mundo todo? Não, ainda eu surfei, mas há muito tempo atrás, e não era uma piscina que oferecia a qualidade de ondas que a gente tem hoje. Já temos uma no Brasil funcionando a todo vapor, outras estão surgindo e no mundo inteiro. E isso vai mudar, eu acho que bastante, a direção do esporte, até criando, de certa forma, outras categorias, porque você pode ter um campeonato só de aéreo, como já existem, aliás, alguns. Sim, uma coisa mais free surf, né? Não é nem estilo free surf, livre, mas você faz uma coisa mais skate, por exemplo, você pega um best trick, e aí todo mundo tem a mesma onda para tentar a melhor manobra, e quem fizer a melhor manobra ganha. Onde você, de repente, vai ter uma geração de surfistas que eles não precisam ter as mesmas habilidades de quem surfa no mar. Vamos combinar que no mar você precisa nadar muito bem, você precisa de um conhecimento e de uma leitura de tudo que está acontecendo, de paciência e de uma ligação com o mar muito diferente do que é numa piscina. Então, eu acho que muito em breve a gente vai ter aí diferentes vertentes do surf acontecendo por conta das piscinas. Eu estou compartilhando alguma coisa de onda em piscina aqui, até do sério ao fundo, pegando carona aqui. É incrível a perfeição da onda, a qualidade, né? E pelo que eu sei, confesso que eu não tenho informação, uma das tecnologias foi desenvolvida pelo Kelly Slater, mas não sei se tem mais de uma tecnologia, né? Tem várias. Kelly Slater ficou anos tentando a onda perfeita, tem um vídeo dele disso que é sensacional. Ele criou o que eu considero a melhor onda artificial do mundo, sem uma dúvida coisa linda, né? alguma. Eu só não sei se ela é tão comercial e tão atrativa comercialmente quanto as piscinas que surgiram, por exemplo, as do Brasil aqui são muito baseadas na tecnologia de uma empresa espanhola, que é a Wave Garden, né? Mas na Austrália tem outras também, que surgiram, cada uma com uma tecnologia, às vezes muito parecidas, mas são coisas diferentes. E eu acredito que cada vez mais melhores soluções, gastando menos energia, hão de surgir nessa aula, porque vamos combinar que a do Slater, por exemplo, o preço que cada onda custa para ser gerada ainda bem, embora seja piscina, é salgado. Sabe, Saulo Edinho, que o sonho do gaúcho aqui é ter uma onda aqui. Mas vai ter uma perto aí, já, Garopaba. Mas a galera que tinha até um pessoal que estava tentando ver uma tecnologia
de colocar dentro do Guaíba um motor e tentar criar uma onda no Rio Guaíba, aqui, que é um lago, na verdade, né? Mas que seria, quer dizer, a Porto Alegre, para o gaúcho que é muito bairrista, é perfeito, só falta a praia com onda. É a mesma coisa São Paulo, e a gente sabe que muito em breve tem já tudo planejado, é quase certeza, mas não vou falar nada até aparecer, realmente uma bem aqui, assim, perto realmente, na capital, porque a que a gente tem em São Paulo hoje em dia é muito mais para o interior, né? O que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente... Existe campeonato de surf até em Brasília, né? De ondas criadas por lancha, por exemplo, mas, poxa, ter ondas artificiais, você conseguir possibilitar que as pessoas tenham pelo menos um primeiro contato com o surf é muito legal. Como aconteceu com neve em alguns lugares, aqui no Gramado tem uma neve que dá para fazer um snow, alguma brincadeira, uma neve artificial, que é interessante também. E isso traz os grandes centros, né? Os grandes centros econômicos podem promover campeonatos, enfim, e popularizar o esporte, que é o mesmo, enfim. Saulo, a gente tem que ir para o encerramento aqui, agradecer o Edinho. Não sei se tu tem uma pergunta final, eu sei que tu tem aquela carta na manga que tu vai tirar agora, para a pergunta final para o nosso convidado aqui. Cara, assim, eu conheço bem ele, mas os nossos telespectadores, o Edinho, ele é surfista, ele é repórter, ele é músico, ele é filho, ele é amigo. E esse cara todo, como está a fim de prosseguir vivendo? Da mesma maneira, eu espero, enquanto der. Cara, a melhor coisa que a gente tem na vida são os amigos que a gente faz durante esse tempo que a gente está por aqui. E claro, se você puder se divertir e aproveitar esse mundo que está aí para a gente aproveitar, ótimo. O legal é poder sempre aproveitar e fazer com que os outros também aproveitem e passem um tempo legal por aqui. Eu tenho muita felicidade de ter os amigos que eu tenho, assim como o Saulo, amigo de muitos e muitos anos, que me ensinou muita coisa, e a gente continua aí, sempre aprendendo, e quando dá, pegando umas ondas juntos. Pois é, para fechar a minha pergunta, Edinho, a minha pergunta é: qual foi a tua maior onda, aquela inesquecível, ou ainda está procurando ela? Deve ter tido aquela primeira grande onda que tu nunca esquece, aquele dia que tu foi para casa e ficou procurando até uma concha, alguma coisa, para guardar aquilo para sempre na memória. Que dia foi esse e aonde foi? Cara, isso tem uma coisa muito engraçada, não para assim, mas por acaso eu estava conversando com o Kelly Slater, uma coisa que eu acho muito interessante. Eu nunca sonho pegando onda. Nunca sonhei, nunca consegui sonhar. Eu vejo os outros surfando, mas eu surfando, nunca sonhei. E eu não consigo ter uma onda que eu fale assim, nossa, essa foi a melhor onda da minha vida, ou tal coisa. Eu lembro talvez da maior, tal coisa, mas não tem tanto importância. Mas uma muito específica foi um tubo em feed, que por acaso quem me colocou foi ele. Ao ver que eu estava com dificuldade de me achar no pico, o Slater chegou e falou: não, rema ali, fica ali em cima daquela pedra do coral, ali daquele coral, tá aí coisa, fica ali e acredita que é ali que tem que dropar. E, cara, foi um dos melhores tubos que eu já peguei na vida e foi legal por ter sido um presente, né, de um cara que eu sempre admirei muito. Mas, cara, tem tanta onda que a gente já pegou com tanta gente, até para mim mais importante do que o Slater, como com o Saulo, por exemplo, num mar enorme em que só estava a gente com as pranchas erradas. Isso sim é divertido. É legal. Ô Caco, na verdade, o Edinho tem um pouco do que eu tenho. Às vezes me perguntam isso, né? Qual a melhor onda, qual o melhor campeonato, qual a melhor viagem próximo. É verdade. Então, a melhor onda da vida é a próxima, pode ser amanhã. A gente também em cobertura esportiva, né? O Edinho sabe, qual é o melhor campeonato, qual foi a melhor cobertura, a próxima. Eu quero estar na outra, no outro Mundial, a gente não quer parar. Cara, obrigado, Edinho, por estar aqui com a gente no canal. Saulo, obrigado mais uma vez aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Fico muito orgulhoso de ter um cara que exerce o jornalismo do surf
a gente acompanhando daqui, né, Saulo? Importante, levando essa bandeira do surf, desse esporte maravilhoso que a gente é apaixonado. Eu gosto de vários esportes, mas o surf tem um lado especial no meu coração também, além do futebol e do tênis, gosto muito desses esportes, mas o surf tem essa coisa da praia, eu gosto muito de verão. Eu nasci, na verdade, esse episódio está sendo exibido a partir do dia 26, que é o meu aniversário agora, 26 de novembro. Então, no Sagitário dia do também? Só tem sagitariano aqui? É tudo sagitariano? Ah, que loucura! Então, eu sou um cara aventureiro, gosto muito de praia e dá para bater uma bolinha na praia, mas não tem como não entrar na água, nem que seja para pegar um jacaré, é uma coisa espetacular. Então, obrigado, Edinho, parabéns pelo teu trabalho. A gente se encontra por aqui ou em alguma praia por aí, pegando uma onda, tomando um vinhozinho, que o Saulo, a gente está combinando isso e desde a pandemia não conseguimos nos encontrar pessoalmente ainda, né? Presencialmente. Um abraço, muito obrigado, meu querido. Olha, eu que agradeço, um prazer estar aqui com o Caco, que eu não conhecia ainda, espero conhecer ao vivo, e com meu grande amigo de tanto tempo, Saulo Lira. Prazerzão, espero que a galera tenha gostado e acompanhe, que esse podcast sempre traz coisa boa, hein? Legal, este então foi, pessoal. Um abração, o episódio, toda sexta-feira tem mais um episódio aqui do Dropcast. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.